Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que eu cumprimento a todos e mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, dando seguimento então ao Escatologia, versão 5. Hoje teremos a aula de número 21. Estamos aprofundando no tema do Êxodo de Israel. Eu vou convidar o irmão Edmilson, possa vir à frente, dirigir a oração inicial. Oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Amém. Por estarmos aqui, Senhor, reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Amém, Senhor. Te pedimos, ó Pai, o Teu Santo Espírito, que venha nos guiar, Senhor, no estudo da Tua Palavra. Amém. Que possa estar com o nosso irmão Rafael, para que ele não venha falar de si, Senhor, mas venha falar a Tua Palavra. Amém. Te peço perdão nesse momento, Senhor, dos meus pecados, pecados dos meus irmãos que aqui se encontram. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na aula passada nós estudamos o início do Êxodo, propriamente dito. E oficialmente ele iniciou com a 10ª praga, que eles comeram a Páscoa e, segundo a orientação de Deus, saíram apressadamente. E aí nós vimos também, Deus tinha orientado que eles não tomassem o caminho mais curto, que era subir em direção ao norte, com 600 e poucos quilômetros eles estariam na Palestina, para evitar o confronto com os filisteus, que estavam na região entre a Palestina e o Egito. Região essa que hoje nós conhecemos por faixa de Gaza. Os filisteus dominavam essa região naquele período. Se Israel seguisse naquela direção, nós estamos falando de uma população de mais de 1.600.000 pessoas, com gado, com tudo. E isso ainda lembrando que eles não eram treinados para a guerra. Eram pessoas pacíficas, eram escravos. Então ali foram poucos habilitados para a guerra, alguns membros oficialmente egípcios que não eram hebreus, ou seja, soldados, oficiais que se converteram, que seguiram Moisés por conhecer Moisés e toda a nobreza e conhecimento e testemunho de Moisés, se renderam às manifestações que eles assistiram. Eles realmente se encurvaram a Deus e estavam dispostos a fazerem parte do povo de Deus. E que, segundo as orientações que Deus passou para Moisés, isso seria bastante possível. Aí esses indivíduos, sim, podia ter alguns ali bem preparados, mas nós estamos falando de exército, não tinha como ter exército em Israel então no momento. Então eles indo, batendo de frente com o exército dos filisteus, ia ser terrível, porque os filisteus, ao que nós conhecemos na história, eram aliados dos egípcios. Aí imagina, 2 exércitos, um vindo de frente e um no fundo, para macetar Israel no meio. Então Deus teria que fazer um extermínio em 2 exércitos, enquanto que eles indo pelo caminho mais longo, que era a travessia no mar, Deus só ia resolver o assunto com um exército só. E sem precisar de derramar sangue, propriamente dito, com cortes de espada. Como no caso, se fossem pela faixa de Gaza, é o que aconteceria. Deus teria que ir, infelizmente, em campo aberto, em terra aberta, fazer um extermínio de 2 exércitos. E isso, sem falar no psicológico de Israel, que ficaria completamente abalado só de ver um exército armado vindo para cima deles. E depois de ainda olhar para trás, ver outro exército vindo para massacrar. Não faria muito bem para o emocional desse povo. E aí então foi tomado esse caminho mais longo, que foi ir em direção à Arábia Saudita. Vimos também que eles não cortaram pelo Golfo de Suez, como é ensinado popularmente nas rotas bíblicas, mas pela própria Bíblia Sagrada, pelas evidências bíblicas que nós vimos na aula passada, não há a menor sombra de dúvida que eles cortaram pelo Golfo de Acaba, lá que houve a travessia, na praia de Nuveiba, que as características de tudo que tem ali naquela região bate com o que tem na Bíblia. E hoje, inclusive, nós estaremos aprofundando mais um pouco nessas questões das características, vocês vão ver que realmente é um assunto muito delicado. Característica que você fala, assim, quando eles encontram objetos realmente que evidencia
Realmente ali o exército egípcio afundado, realmente, carruagem, peças. Diversos fósseis foram encontrados lá, exatamente na região da praia de Nuveiba, ali no mar, naquela direção ali, que é no Golfo de Acaba. Essa estrada com 900 metros de largura, 18 quilômetros de extensão, está lá no fundo do mar, bonitinho até hoje. E nesse local foi encontrado rodas de bigas fossilizadas. Nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo. Então foi encontrado ali diversas evidências arqueológicas. Mas as evidências bíblicas é o que está na Bíblia. Paulo fala lá em Gálatas 4:25, o Sinai que Deus teve contato com Moisés foi lá na Arábia Saudita e não no Egito. Essa região entre os dois golfos, nós estamos falando de região egípcia. O povo não saiu do Egito para ficar no Egito, em jurisdição egípcia. Não teria o menor sentido um êxodo para sair de um domínio, apenas sair da capital, vamos dizer assim, de domínio do governo, e eles continuarem em jurisdição egípcia, onde era comandado. Então eles teriam que sair da jurisdição egípcia. E passando pelo Golfo de Suez, eles continuariam em jurisdição egípcia. Mas ao passar o Golfo de Acaba, eles sairiam, entrariam na Arábia Saudita. Do outro lado do mar já era a Arábia Saudita. Já não tinha mais jurisdição, domínio egípcio. O êxodo foi nessa direção. Pois não, Edmilson? Segundo o que você falou, deu para entender que o que está escrito não bate com os mapas. Isso. Parcialmente. Primeira coisa, os mapas estão descartados de cara. Agora, quem montou o mapa, fez essa montagem com o mapa, já foi fundamentado esse equívoco em algumas rotas que subentende-se dentro do contexto bíblico que eles realmente andaram por esse roteiro aí do mapinha. Mas é incoerência bíblica. Foi quando eu citei na aula passada e voltei à mentalidade, à abordagem, relembrando a primeira aula do Escatologia, quando aqueles copistas fizeram alterações na Bíblia, lembra? E aí nós estamos falando agora de que nesse Sinai que está no roteiro bíblico aí, esse Sinai aí, nós estamos falando do mosteiro de Santa Catarina, um mosteiro católico que foi montado por ironia do destino na época da Idade Média, período da Inquisição, período da supremacia papal. Então, montar um Sinai ali nesse lugar, que não tem pico queimado, que não tem evidências arqueológicas. Hoje nós temos lá no Jabal al-Lawas, ele é um pouco mais alto que esse do Santa Catarina, do mosteiro de Santa Catarina, é um pouco mais alto, pouca coisa, 200, 300 metros a mais só de altura. Só que lá nesse da Arábia Saudita, que é o que Paulo chama em Gálatas 4:25, Sinai da Arábia, lá o pica queimado. Nós vamos estar entrando hoje em detalhes, vocês vão ver aqui que coisa mais interessante. Então realmente, quando os copistas mexeram em conteúdos que eu citei na aula passada, inclusive do Bom Ladrão, lembra? Está lembrado que eu citei? O Bom Ladrão. Então, da mesma forma, para sustentar uma rota, porque infelizmente a Bíblia passou pela mão deles, da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos de Bíblia hoje é cópias de cópias. E a Vulgata Latina, que é feita por Constantino, é o que nós temos na mão hoje, que está lá no Vaticano e da qual foram feitas todas as Bíblias que nós temos. Então nós, como estudantes da Bíblia, o que eu chamo a atenção aqui é para conectar a palavra escrita, que eles não deram conta de bagunçar tudo. Mas alguma coisa que está meio atrapalhado, como a do Bom Ladrão que eu citei, como essa rota também citada, cabe ao estudioso comparar texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, e entender de fato a verdade. Porque verdade produzida segundo as intenções, a do Bom Ladrão para fortalecer ideias de espiritismo, e essa aqui, quem sabe, o turismo, para focar para aquela direção ali, que até hoje
É uma fortuna que corre por ali. Por causa de turismo relacionado com o êxodo, que há confronto bíblico aberto. Entende? Então, nós vamos aprofundar melhor nisso aqui, vocês vão ver agora mesmo que nós vamos mergulhar em mais evidências bíblicas hoje, dentro desse contexto. Outro detalhe que nós trabalhamos na aula passada foi a questão da coluna de nuvem e coluna de fogo. Olha que coisa legal. Uma nuvem gigantesca que está cobrindo uma extensão enorme de uma população de mais de 1.600.000 pessoas, com gado e tudo. É uma extensão enorme. E lá na frente desce uma coluna de nuvem durante o dia para mostrar a direção. Ela movimentando e conduzindo para que todo Israel seguisse ela, a direção correta. E à noite, essa visão todinha se transformava numa coluna de luz, aí então chamada de fogo, que dava calor para eles. Seja para se estivessem ainda caminhando ou se estivessem acampados. E outra coisa, a travessia extraordinária que aconteceu então. Quando o exército chega, tudo o que aconteceu, a travessia de 3 a 4 horas naquele paredão tremendo, paredão aí de 33 metros de altura, mais ou menos, de cada lado, 900 de largura, a estradinha feita, areia sólida para passar as carroças, passar tudo, não podia estar atolando, não podia estar fofo, tinha que ser um negócio bem preparado realmente, para as carroças conseguirem passar, os carros, etc. E a população toda. Do lado esquerdo, em direção ao deserto, onde estava minguando essa parte do Mar Vermelho, chegava a 900 metros de fundura, o local mais fundo. Mas já para o lado direito, do lado do Oceano Índico, do qual o Mar Vermelho faz parte, chegava a 1.700 metros, logo ali do lado, de profundidade. Você vê que houve realmente uma obra divina para chegar num ponto ali e conseguir elevar 33 metros só de abaixo do nível da água, uma estrada, e abrir os paredões de 33 metros de altura cada lado, com 900 metros de largura e 18 quilômetros de extensão. E eles passaram ali. E aí a morte e a execução do soldado do exército egípcio, que morreu com o faraó e tudo. Não sobrou nada. E os detalhes nós estudamos na aula passada. Hoje, na aula 21, nós mergulharemos no Êxodo, parte 2. E na aula seguinte, vamos entrar no Êxodo, parte 3, estudando mais detalhes importantes, indispensáveis sobre o Êxodo. Hoje, então, tratando do Êxodo, parte 2, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 19 de Êxodo. Já no verso 1, nós já vamos estar mergulhando aí agora numa evidência fantástica que bate com Gálatas 4:25 de maneira sem igual. Aí está dizendo que eles levaram 3 meses, desde que saíram lá da terra do Egito. Presta atenção nesse detalhe. Saíram da terra, da jurisdição egípcia. Então, isso aí é uma evidência incontestável e indiscutível. Tem 2 evidências grandes aí. A primeira delas, a jurisdição, a terra egípcia, de domínio egípcio. Eles gastaram 3 meses para chegar no Sinai. Então já descartou automaticamente esse Sinai de Santa Catarina, que está em jurisdição egípcia. Eles não deveriam sair da terra do Egito. Essa é a primeira grande evidência. A segunda é a distância. Porque se tinha no máximo coisa de 200 quilômetros, lá de Pi-Ramsés e de Gósen, onde eles estavam, até no Veiba, eles levaram menos de 2 dias para chegar, andando apressadamente, que foi o que Deus pediu que eles fizessem, desde que eles saíssem com a Páscoa, desde que eles comiam a Páscoa, saíram apressadamente. Não foi devagarzinho, não, foi no gás, todo mundo. Conseguiram romper cerca de 200 quilômetros, o resto daquela noite da 10ª praga, o dia inteirinho, e na noite seguinte já estava lá e não veio. Quer dizer, o outro Sinai já teria ficado para trás. Só que o corte foi feito dessa forma aqui.
e não dessa forma aqui para ir para o Sinai. Eles traçaram a rota diagonal em direção à praia de Nuveiba. E não desceram lá de Pi-Ramsés, lá para baixo do deserto, então aí chamado, esse deserto então de Sinai, para poder estar por ali, que hipoteticamente estaria andando a mesma distância para o Sinai, para esse Sinai de Santa Catarina. Entenderam o raciocínio? Então não gastariam 3 meses para continuar em jurisdição egípcia. Para cortar o território egípcio não tinha como gastar 3 meses, nem no norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. Então esse texto de Êxodo, capítulo 19, verso 1, é contundente. Descarta por completo qualquer outra ideia de que o Sinai que eles estavam viajando para poder encontrar com Deus tenha sido qualquer outro a não ser o de Midian, o da Arábia Saudita, que Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 25, confere claramente. Isso aí que nós estamos falando agora não são entrelinhas da Bíblia, é gramática escancarada, está bem claro, não deixa dúvida. Nesses 3 meses que eles levariam para sair da jurisdição egípcia, então, até a região de Midian, também não era muito longe assim. Só que eles teriam que apacentar animais, teriam que descansar a população, etc. Porque só o milagre da travessia do Mar Vermelho já ia esparramar um terror para tudo quanto é lado, para ninguém vir perturbar Israel. Eles poderiam se prepararem adequadamente para o encontro com Deus. Esse é um outro detalhe. Quando nós estudamos no capítulo 3 de Êxodo, nós vimos que Moisés, lá na sarça ardente, lá em Midian, no capítulo 3, verso 1, fala que ele estava em Midian apacentando, ali no deserto, e aí viu a sarça ardente. Deus fala com ele ali no capítulo 3, que era para ele trazer o Israel aqui, nesse lugar, para me preparar vocês para ir para a terra que eu tenho prometido. A terra que eu entreguei nas mãos dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. Então isso é outro fundamento muito forte. Esses 3 meses eles viveram muitos milagres importantes. No capítulo 15, verso 8 e o verso 10 de Êxodo, Moisés, depois dessa travessia que resolve escrever um cântico maravilhoso, ele faz um comentário muito interessante, que das narinas de Deus, do sopro dele, foi aberto o mar. Então, isso aí deixa uma revelação bacana daquilo que nós comentamos na aula passada, que foi realmente um vento no Oriente, no sentido Oriente-Ocidente, que fez essa sucção no mar e abriu os paredões. E Moisés, aí no cântico dele, confere isso aí. Sem falar no comentário que ele faz da forma com que ele soltou os paredões em cima do exército egípcio. Um dos primeiros milagres também que a gente, além da travessia maravilhosa, foi a questão das águas amargas que eles encontraram ali. E Deus orienta Moisés: não, Moisés, pega aquela árvore lá. Ele apontou, mostrou para ele: tá vendo aquela árvore lá? Pois é, tira aquela árvore e joga lá dentro. E aí a água que era amarga, que não prestava para nada, ficou doce a água. Mas aquela água tinha alguma coisa a ver? Água amarga. Não, a árvore. A árvore. Um produto específico, foi só Deus, um símbolo. Nós não temos como respaldar isso de forma científica. O que tem no relato bíblico é que Deus disse isso. Pega aquela árvore ali, apontou uma árvore, que não fala o nome dessa erva, dessa árvore, e Deus utilizou essa árvore para adoçar a água. Isso é o que está no relato bíblico, e é o que aconteceu. Então Deus faz o que Ele quer. O que Ele quer, de tudo, né? Mas eu creio que há uma conexão especificamente nessa madeira para que Deus pudesse realmente fazer o que fez. Agora, o porquê, nós não temos como questionar isso aí do ponto de vista bíblico. O que está relatado é isso: ele foi lá,
e pegou. Cientificamente eu nunca vi nenhuma informação, nada que respalde de forma científica essa ocorrência desse milagre. Mas a água que era amarga ficou doce e eles ficaram ali acampados um bocado de dia. Qualquer árvore que tu bota numa água, ela faz amargar a água. Deixa a água amarga. Eles ficaram um bocado de dia ali tranquilo, apacentando gado, descansando, só lembrando aquela experiência maravilhosa, além das diversas que eles passaram lá no Egito durante as 10 pragas do Egito. Né? Essa água, então. O segundo milagre também muito interessante que aconteceu ali foi a manifestação do que tinha ali dentro daquela nuvem, começar a enviar pão, carne, as codornizes, para tratar de Israel. Então isso é uma coisa muito interessante. E quando a gente está lendo, a gente não para prestar atenção. Uma nuvem propriamente dita, a gente sabe que cai chuva de nuvem. Você imaginar que vai descer pão, então nós estamos falando ali de um transporte muito bacana que tinha ali dentro, muito bem preparado, para cuidar realmente de uma população enorme, uma nação. Nós estamos falando de uma nação ambulante, a nação de Israel. O terceiro milagre também interessante que aconteceu, meus irmãos, foi a rocha em Horeb. Horeb é um outro nome também atribuído ao Sinai, Monte de Deus. O mesmo da sarça ardente. Então, essa rocha é lá no sopé, já no sopé do monte. Outro milagre bacana que aconteceu ali, que vocês conhecem a experiência, onde Moisés feriu a rocha e ela tratou também dessa população todinha, que a água deles tinha acabado. Essa está lá em Êxodo capítulo 17, verso 6. Em Êxodo 17, de 8 a 16, nós temos uma outra experiência fantástica, um outro milagre extraordinário. Diz que os amalequitas resolveram encarar, chegar em cima de Israel para saquear, resolveram vir para saquear mesmo. Quem eram os amalequitas? Descendentes de Esaú. Amaleque era um neto de Esaú. Aí esse povo recebeu esse nome de amalequitas. E esses amalequitas, se você olhar em Números capítulo 13, verso 29, você vai ver que o ponto de apoio deles, de domínio deles, era o Negueb. Negueb é sul de Israel. Os amalequitas, eles se desenvolveram como tribos nômades. Era uma civilização nômade. Eles tinham o ponto de apoio deles lá no Negueb, mas para eles estar atacando Israel, que estava em pleno êxodo do deserto, subentende-se que eles eram criminosos, eram marginais, que ficavam vigiando caravanas de comércio, tudo quanto é canto do deserto, onde eles pudessem viajar, fazer o serviço e levar o seu ponto de apoio. Eles se estabeleciam durante meses, talvez até anos, em alguns desertos onde a selva estava boa para atacar, onde tinha muita rota de caravana e tal. Então, criminosos no deserto, os amalequitas. E era um exército organizado, como nômades. Tinha um verdadeiro exército muito bem armado. Então raciocina comigo. Se aí no texto que eu citei, que o ponto de apoio deles era o Negueb, nós estamos falando lá da Palestina, justamente para onde Israel iria atravessar e ia bater de frente com eles lá, e como bateu no futuro, para chegar aonde eles chegaram. Nós estamos falando aí agora que esses indivíduos, de duas uma, ou eles tinham rotas exclusivas, clandestinas, de acesso a qualquer deserto, ou eles eram parceiros dos filisteus. Os filisteus não se encrencavam com eles. Eles tinham passagem aberta. É difícil de imaginar isso, porque os filisteus não eram nômades. Já os amalequitas eram. Então eu acho difícil um grupo, uma civilização que é nômade e que tinha a fama de marginal, se relacionar pacificamente com outra civilização. Então o mais provável é que realmente eles tinham rotas clandestinas para atacar qualquer povo que interessasse, qualquer um que estivesse carregando riquezas. E Israel estava carregando uma enorme riqueza que eles trouxeram do Egito.
Esse milagre que aconteceu aí, conta o seguinte, que foi a primeira batalha enfrentada por Israel. E ali conta que Ur, que era o pai de Bezalel, e Araão, cada um de um lado, de Moisés segurando o braço dele para cima, mas o braço deles também cansavam. Aí eles por fim pegaram uma pedra e colocaram para poder escorar o braço em cima. Aí conseguiu chegar até na boca da noite e eles riscaram o exército dos amalequitas para longe. Derrubou, venceu os amalequitas. E isso foi outro feito também extraordinário, que esparramou por todo o deserto e toda Canaã. E aí eles se armaram também, com o despojo desse exército, com as armas desse exército. Foram se armando para seguir em frente na viagem. E Moisés, não se esqueça que ele era um cara preparado em tudo. Um estrategista, ele era um príncipe hebreu, que comandava grandes exércitos lá no Egito. Enfrentou diversas batalhas. Lutou, inclusive, ao lado de Tutmós III, que era o irmão de criação dele. Ele era um cara muito habilidoso. Prosseguindo no capítulo 19 de Êxodo, vamos analisar algumas manifestações ocorridas lá no Sinai. No verso 18, aí do capítulo 19, vamos analisar algumas manifestações visuais. Vamos avaliar algumas manifestações visuais primeiro. No verso 18 está falando de fogo, fumaça, tremores. E se você observar no verso 16, fala de trovões, de relâmpagos, e o povo tremeu. E fala de uma nuvem também, espessa, no pico do monte. O Sinai, então, da Arábia Saudita. Outra manifestação auditiva. No verso 16 nós já comentamos aí, trovão e relâmpago, todo mundo estava vendo. Agora tem uma tradução que usa a expressão trombeta e em outras traduções usa a expressão buzina. Observe um detalhe muito interessante, no verso 19 fala que essas buzinas aumentavam e aumentando cada vez mais. Então nós não estamos falando aqui agora de trombeta propriamente dito, o instrumento trombeta. Porque a trombeta, ela tem o tom dela, você tocou, é aquele tom ali, pronto. Aumentar barulho. Alguns estudiosos interpretaram isso ao longo da história, que seriam anjos que estavam ali tocando trombetas. Mas vamos lá. Se o próprio Deus estava se expondo visivelmente na nuvem, lá em cima, com trovões e com tudo, por que que os anjos, logo os anjos que são criaturas como nós, ficariam escondidos para tocar a trombeta? Está entendendo? O verso 19, o que está sendo comentado no verso 19, que essas trombetas iam aumentando cada vez mais o barulho. Se aumentava, isso combina mais com a aceleração do transporte que estava se acomodando em cima do monte. E para poder aterrissar em cima sem ter choque, é com aceleração é que controla isso. Que ele está descendo no vertical. E uma senhora nuvem. Presta atenção. Nós estamos falando de um transporte gigantesco. Que inclusive, vocês viram aí de longe, nos visuais, o fogo, o pico do monte estava todinho em chama e fumaça. Por que fumaça? Porque o que tinha de vegetação lá, ó, fritou tudo. E ainda tinha limite para o povo não chegar. É isso que nós vamos entrar agora. Você vai ver que aí a questão das limitações é outra evidência forte, que vai entrar aqui agora. E no verso 19, quando esse barulho estava aumentando, Moisés já tinha sido chamado e ele já estava subindo esses 2.538 metros para encontrar com o Senhor lá em cima, aonde ele já tinha encontrado da outra vez na sarça ardente. E abrir um parênteses aqui de comparação com o sermão profético, quando Jesus estava lá ensinando os discípulos, etc., e fazendo alguns paralelos que bem parecem muito com isso aqui. Mateus 24, verso 27, o 30 e o 31. Lá no 27 ele fala que a vida do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E ali eles estavam vendo claramente ali um relâmpago agora. Então, só as comparações, as figuras
de linguagem, as semelhanças. No 30, no verso 30, ele fala da nuvem. Vocês verão o Filho do Homem vindo da nuvem. E no 31, no verso 31, ele comenta que enviará os seus anjos com rijo clangor de trombetas. Se formos lá em Lucas capítulo 21, do verso 26 ao 27, ali nós vemos claramente Jesus comentando que o povo vai desmaiar de terror com as coisas que eles vão ver. Lá no verso 16 do capítulo 19 de Êxodo, o que estava acontecendo ali? Estava dizendo aí que o povo tremeu. Vocês viram a semelhança? Então, o que aconteceu lá no Êxodo, isso vai repetir na volta de Cristo, irmãos. Então, é algo muito interessante, e a gente não deve perder de vista esses detalhes, porque tem algumas semelhanças muito interessantes aí. Agora, essa da aceleração da máquina é o barulho aumentado, é a buzina aumentada, que está sendo chamado de buzina. Entenda. A rotação. Quem não conheceu o avião, como o irmão Art, qualquer outro indivíduo, servo de Deus, que tentou interpretar isso aqui, que não conheceu o avião, vai dizer que era anjo que estava tocando trombeta. Mas não há como aumentar volume de trombeta, como o texto bíblico está fazendo questão de destacar aqui. Então vai ter as trombetas lá dos anjos que vai. É um instrumento que vai ter no céu? Tem. Mas não é o caso aqui de Êxodo 19, lá no Sinai. Então aí está deixando bem claro que é uma trombeta diferenciada. Tá? Bem diferenciada. Ela está aumentando o volume. E trombeta não tem volume para aumentar. Essa aí estava aumentando. Quando parou e teve condição de Moisés conversar com Deus. O interessante é que o inimigo trabalha de maneira que vai escurecer, que o pessoal vê nuvem, eles vão pensar que Jesus vai vir na nuvem do céu, com um monte de anjo batendo asa, e aí ele vai simular a volta de Jesus, e quem não conhece, quem não está percebido, é o que diz a palavra de Deus, se possível enganaria até os próprios eleitos, porque a Bíblia fala assim, lá os anjos vindo com asa lá, aquela do... Realmente dá para enganar. Só não, mas não se esqueça que escolhido, o termo já é claro. Não é enganado. Se possível fora, enganaria, mas não engana. Engana, sim. Quem quer ser enganado? Porque quem quer acreditar em anjo com asa quer ser enganado. Porque só de acreditar que Deus precisa misturar um ser humano com um passarinho, é um ser mitológico, já está acreditando em mitologia. Já não está acreditando em Deus, mas no Criador, que é perfeito. Que tudo que nós estudamos sobre isso aqui, nós vimos lá os anjos que teve com Abraão, entraram em Sodoma e Gomorra, tem nada a ver com o negócio de asa. Isso aí está fora de cogitação. Isso é acreditar em mitologia. Então, o diabo tentou colocar esse tipo de ideia na cabeça do mundo cristão e contaminou tudo quanto é religião na face da terra com essas ideias. Por isso que os quadros da volta de Cristo que a gente vê é penoso de assistir, né? É muita pena. Então, é complicado. No capítulo 19, do verso 12 ao verso 13, entra naquele ponto que você comentou, Arilson, das limitações demarcadas. Que nem animal e nem ser humano era para tocar nos limites demarcados. Quer dizer que lá embaixo no Monte Sinai foi passado corda de fora a fora. E Deus falou para não encostar nem nos limites. Risco de tomar algum tipo de choque, ou pedra desmontar lá de cima e macetar todo mundo. Ou ser fulminado, né? A máquina que aterrissou lá em cima desse monte era algo muito... e estava dentro de uma nuvem espessa, para não ter como ver nada lá dentro realmente. Camuflado. Uma clara ideia de camuflagem. A Bíblia relata só três passagens que Deus apareceu pessoalmente? Não. Ou seja, 2 vezes a Moisés e 1 vez a Jacó? Não. Uma vez que forma alguma. Torre de Babel. Isaías, Torre de Babel. Abraão, tem muito. A Santíssima Trindade
a Santíssima Trindade juntas. Criação, Torre de Babel, nascimento de Cristo e batismo dele. E aquela nuvem que estava Pedro, Tiago e João. Mas aí não tem a Santíssima Trindade, tá só o próprio Pai está ali. E o Filho está ali. Com certeza devia estar. Mas que é um fato de Santíssima Trindade são poucas vezes. Agora, Deus pessoalmente apareceu a diversas pessoas, apareceu para Elias, para Enoque, para Adão, entendeu? Para Abel, para Caim. E nós vamos ver umas curiosidades muito interessantes agora sobre isso daqui mais um pouquinho. Mas prosseguindo, dentro das curiosidades, Moisés, ele subiu 4 vezes no monte. As 2 primeiras vezes, só para tentar organizar essa questão das limitações, do comportamento do povo para com aquela situação. Dar orientações para não apacentar animal ali de frente, etc. E depois, numa certa época, orientações que eles não deveriam nem ter relação sexual durante um certo período, para poder ter uma manifestação mais ampla com Deus. Então foi necessário isso, eles não deviam gastar energia com nada. Está preparado para receber uma orientação ampla e fazer um trabalho amplo, ter um aproveitamento amplo naquele momento ali. Essas limitações aí, então foi assim, tipo Proteção. Proteção de segurança. mais ou menos um raio de 100 km em volta do mundo ali, do monte, tudo foi... Não é reais, não tem 100 km não. Não dá não. Em volta do monte mesmo. O monte ele tinha 2.538 metros de altura. Não, mas eu entendi o raciocínio dele. Ele diz assim, vai pousar em cima do monte. Mas eu não sei o raio dele, do monte, mas o monte em volta dele todinho foi colocado, sim, uma certa distância do monte, foi passado corda de fora a fora, para eles não se aproximarem. Com o objetivo, com a curiosidade de chegar muito em cima e ter o incidente de ser ou fulminado acidentalmente, pedra rolar lá de cima, porque aí no texto que nós citamos agora mesmo, o monte todo tremia. Nós estamos falando de tremor de terra. O verso 18 do capítulo 19 está falando de tremor de terra. O monte todinho estava com tremor. Tanto é que a gente vê que esses aviões internacionais, isso está no aeroporto, Treme tudo quando ele acontece. vai vamos dizer, alçar voo, treme tudo. Agora imagine uma máquina dessa proporção. Pois é. Nós estamos falando de um negócio muito grande, está cobrindo ali uma extensão gigantesca. Entendeu? Foi assim, 1 milhão de pessoas, né? 1.600.000 pessoas. Uma sombra, Mais gado e tudo. uma sombra para poder cobrir esse horror de gente. É a população do tamanho de Goiânia é parecida. Aproximadamente. A primeira subida de Moisés está em Êxodo, capítulo 19, verso 3. A segunda subida de Moisés no monte está em Êxodo, capítulo 19, verso 8. A terceira subida dele está no verso 20. Essa já levou os 40 dias com ele lá em cima. E infelizmente é que desencadeou a história do bezerro de ouro. Moisés já tinha recebido as tábuas novinhas. Deus tinha pedido ele para lavrar, ele pegou lá embaixo pedras com características ali da região, imagina, pedra bem mole, não era pedra dura, porque ele lavrou rapidinho, levou para Deus talhar com letras de fogo. E agora Moisés desce correndo e Deus falou, inclusive, antes de Moisés descer, Deus queria exterminar com todo mundo e fazer de Moisés uma nação. E Moisés teve o cuidado, o carinho de interceder pelo povo. O relato bíblico aí diz que Deus arrependeu do que ele ia fazer. Graças à intercessão de Moisés, o amor dele pela população de Israel. E Moisés desce, e quando ele chega e dá de cara com o que Deus já falou para ele que estava acontecendo, ele não aguentou o choque. Ele mandou a tábua, as tábuas de pedra, ali bem já embaixo do monte mesmo, espatifou a tábua. E deu um sermão na turma tremendo. Foi ali que ele separou e matou uns, quem é do Senhor. Capítulo 38 de Êxodo, verso 28, fala que foi cortado mais de 3.000 pessoas. Ele chamou os levitas, que o cabeceira deles era o próprio irmão dele, que foi justamente quem fez o bezerro de ouro.
Ele arrependeu imediatamente, passou ele com os levitas para o lado de cá, e era para eles irem atrás, tenda por tenda, aonde tivesse gente voltado com apoio ao bezerro de ouro, que eles sabiam quem era. Era para executar tudo. Aí um amigo ia matar o outro, pai ia matar filho, filho ia matar pai. Não era para escapar ninguém. Morreu, nesse texto que eu citei, mais de 3.000 pessoas. E ficou um cemitério lá embaixo, que até hoje tem evidências arqueológicas lá nesse Monte Sinai da Arábia Saudita, que é o Jabal al-Awas, o nome do monte hoje lá. Não é popularmente chamado de Sinai, mas no tempo da Bíblia foi chamado de Sinai. Das 12 tribos que não se prostraram diante do bezerro de ouro, só a tribo de Levi. Não. De todo mundo tinha gente, tá? Mas 3.000 pessoas do conglomerado todo morreu, de Israel. Entendeu? Ele apelou para os levitas, os sacerdotes, para trabalhar com ele nessa execução. Os que estavam com ele. E aí os que passaram e vieram com ele, de entrar dentro das tendas e executar todos os que estavam metidos e não arrependidos com a adoração ao bezerro de ouro, com a idolatria. Foi exterminado. Aí ele sobe de novo, pela 4ª vez, capítulo 32, verso 31, de Êxodo. Aí dessa vez acontece algo extraordinário. Envolve o capítulo 34 também, a história todinha que aconteceu ali, mas destacando o capítulo 32, do verso 12 ao 23. Meus irmãos, o que aconteceu nesse relato aí, do capítulo 32, de 12 a 23, é algo extraordinário. O diálogo que aconteceu entre o verso 12 e o verso 17 está mostrando o que aconteceu do verso 1 ao verso 11 do capítulo 33. Do verso 1 ao verso 11, o que aconteceu? Deus tinha dito para Moisés que ia mandar um anjo, que ele não ia na frente do povo, não. Ele ficou aborrecido demais com a história do bezerro de ouro. Olha, eu vou mandar um anjo para ir na frente de vocês. Aí Moisés não aceitou. Então, do verso 12 ao verso 17, Moisés entra numa conversa com Deus aberta e falando, não, é o Senhor que tem que ir conosco. Se não for para o Senhor ir, não tem o menor sentido. E ele consegue reverter. Aí no capítulo 33, acontece algo muito interessante que encaixa com o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Aí aparece uma evidência ampla de que quem estava ali com Moisés não era o Pai, mas o Filho de Deus. Ele se identifica aí como o caminho, exatamente como ele se identificou mais tarde, aí no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, se não for por mim, não chega. Foi o mesmo então que ele estava falando em outras palavras ali, mas se identificando da mesma forma para Moisés, relacionando o contexto com o nome. Que o teor desse assunto aí do verso 13 e 14 era questão de nome. Tanto Moisés falou para Deus que agora eu te conheço pelo nome, como Deus falou para ele que ele também conhecia ele pelo nome. Ou seja, dando a entender que o significado das características eram amplas e realmente bem marcantes. Principalmente no que diz respeito de Moisés para com Deus e de Deus para com Moisés também. E do verso 18 ao verso 23, a experiência mais incrível de tudo, então. No verso 18, de cara, ele pede para Deus para ver a glória dele em pessoa. Pensa onde que chegou a conversa de Moisés. A que ponto de intimidade que ele já tinha alcançado com Deus. E Deus vai falar para ele o seguinte, no verso 19. Moisés, nenhum mortal tem condição de ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou ajeitar uma forma de você me ver. Tem uma fenda grande ali, ó. Eu vou passar, vou te colocar dentro dessa fenda. E quando eu tirar a mão, você vai me ver pelas costas. Só que dentro do contexto
dessa experiência, na altura do capítulo 34, verso 29 ao 35, aí de Êxodo, se quando Moisés desceu lá do monte, o rosto dele, justamente o que ele não podia ver, que era a face de Deus, a face de Moisés, por ter visto o que viu, ele teve que cobrir com véu, porque o povo não dava conta de olhar para ele. E eles temeram aquilo. E eles não falaram mais ainda, olha, não precisa, Deus está falando diretamente conosco, nós já estamos com medo de você, Moisés. A situação que você está, você imagina. Tudo que você falar para nós, que ele falar para você, para a gente fazer, nós vamos fazer tudo. Então é muito interessante isso aí. O que desenrolou do verso 19 ao 23 aí, realmente foi uma experiência muito interessante. E aí, então, quando Moisés desceu, foi esse o resultado. Meus amados, um dia nós vamos ser transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível. Hoje, essa matéria nossa, que nós temos, que é corruptível, se presenciar que Moisés presenciou, evidentemente Deus tem que dar o devido preparo. O que Moisés viveu de experiência ali, ele foi preparado. E preparou o povo para passar por aquilo ali. Mas como ele teve visão com Deus, refletiu dessa forma nele. Mas quem vive na luz, já é luz, eles não precisam de ficar parecendo vagalume, ficar transparecendo luz. Entende? Vocês estão lembrados de Jesus lá no Monte da Transfiguração? Então Jesus, ele se manifestou no corpo semelhante ao nosso, recebeu o sangue mortal, ele foi homem de dores, normal. Então quando ele abriu, como ele não tinha pecado, ele abriu com Deus, lá no céu, o Pai apareceu lá na Transfiguração, o corpo dele todo ficou igual o rosto de Moisés tinha ficado. E a roupa dos discípulos que estavam em volta, do Pedro, Tiago e João, que eram só os três que estavam lá, ficou tão branquinha que lavandeiro nenhum na terra podia lavar daquele jeito. É o que está relatado na Transfiguração. Irmãos, nós estamos falando de algo muito impressionante, muito interessante, que aconteceu com Moisés, aconteceu com Pedro, Tiago e João. E quando Jesus voltar, nós estaremos enfrentando uma situação delicada de um desfecho de conflito aqui na terra. E teremos momentos de muito jejum e oração para o encontro com Deus, para que Ele possa nos transformar e nós irmos ao encontro com Ele nos ares, abraçar com Ele. Mas nós seremos transformados para poder abraçar com Ele, senão não teria o menor sentido. Era a mesma coisa de jogar uma gota d'água num caldeirão de fogo. É fulminante. Matéria corruptível bater com uma matéria incorruptível, o eterno com o mortal. Então isso aqui é muito importante. Hoje nós encerraremos aqui esse ponto da aula, e na aula que vem nós prosseguiremos com Êxodo parte 3. Detalhes muito interessantes como foram esses de hoje, estaremos estudando na aula que vem também. Vamos ficar de pé, encerrarmos o coração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por ter histórias tão maravilhosas no Teu livro sagrado, na Tua palavra, que nos motiva a nossa fé a prosseguir, não só acreditando, como também ensinando aqueles que nos servem. Perdoe nossas faltas e pecados, Senhor, e capacita-nos, fortaleça-nos, a que possamos entender e ensinar todos aqueles que Tu quer que nós alcancemos. Amém. Dirija as nossas vidas e os nossos lares. Dirija a nossa fé, dirija o nosso amor, dirija a nossa compreensão. Dá-nos sabedoria para sermos vitoriosos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Abre, pois, o coração de paz.